Hoje, o nosso desafio é montar um quebra-cabeça que tem no centro uma das maiores empresas do Brasil, a Petrobras. Exato. De um lado, tensões globais que podem, sei lá, tanto disparar quanto afundar o preço do petróleo. E do outro lado, aqui dentro, né? Isso, aqui dentro, a eterna discussão sobre dividendos, sobre intervenção do governo. A nossa missão aqui é tentar juntar todas essas peças e ver que desenho elas formam para o futuro da empresa. Exatamente. E é um quebra-cabeça onde cada peça influencia a outra. Um conflito lá no Oriente Médio mexe no preço da gasolina aqui na bomba. Uma eleição na Venezuela... Pode impactar o lucro anos depois. Anos depois. O nosso trabalho vai ser conectar esses pontos que, assim, à primeira vista parecem distantes, mas que no fim do dia determinam o valor da companhia e, claro, o retorno para quem investe nela. Perfeito, então vamos começar com as peças que estão mais longe do nosso tabuleiro, as forças geopolíticas. O material que a gente tem destaca 2 pontos de ebulição, Venezuela e Irã. 2 histórias bem diferentes. Completamente diferentes, mas que colocam o preço do petróleo num verdadeiro cabo de guerra. Vamos começar pela Venezuela. Fala-se muito numa possível mudança política por lá. O que isso significaria na prática para o mercado? Aqui o que chama atenção é o potencial de longo prazo. A Venezuela tem no papel as maiores reservas de petróleo do mundo. É um oceano de petróleo. É muito petróleo. O problema é que a capacidade de extrair esse petróleo foi destruída ao longo dos anos. A estatal deles, a PDVSA, que é basicamente a Petrobras da Venezuela, foi completamente sucateada. Por má gestão, falta de investimento. Exato. E o resultado é que a produção deles hoje é mínima perto do que poderia ser. Certo, mas essa história da Venezuela voltar ao mercado não é um pouco antiga? Parece que todo ano surge essa possibilidade, mas no fim nada acontece. O que torna isso mais crível agora, olhando para 2026? Essa é uma ótima pergunta porque ela toca no ponto central, que é o ceticismo do mercado. O que mudou é a pressão internacional e a situação interna que ficou, assim, insustentável. Isso torna uma transição política, ainda que lenta, mais provável do que antes. Mas ninguém deve se iludir. Não é algo que acontece da noite para o dia. Não é apertar um botão? Não. Se hoje houvesse uma mudança de regime, levaria anos, talvez uma década, e exigiria bilhões de dólares de investimento de empresas estrangeiras, como a Chevron, para reconstruir a infraestrutura da PDVSA. Então não é como se alguém fosse, sei lá, abrir uma torneira e o petróleo venezuelano inundasse o mercado amanhã. De forma alguma. É um processo lento. E tem mais. Boa parte do petróleo venezuelano é do tipo pesado, sabe? É mais difícil e mais caro de refinar. Ah, tem esse detalhe. Tem. Então não é uma substituição direta para o petróleo mais leve de outros lugares. Mesmo assim, o mercado financeiro vive de expectativa, né? Claro. A simples sinalização de que esse volume imenso de petróleo pode, eventualmente, voltar a ser produzido de forma consistente, isso já serve como uma força para empurrar os preços para baixo no longo prazo. É uma nuvem no horizonte que todo mundo está de olho. Oposto. O risco é imediato e pode ser explosivo. Completamente. O Irã é um jogador ativo, relevante no mercado global. Diferente da Venezuela, eles produzem e exportam um volume significativo. Eles estão no jogo, né? Estão no jogo. O problema é que o regime vive sob tensão constante, tanto interna, com protestos, quanto externa, principalmente com os Estados Unidos. Qualquer faísca ali pode levar a um conflito que interrompa a produção ou, pior... O transporte de petróleo pelo Estreito de Hormuz. Isso. Que é aquela passagem super estratégica por onde circula uma parte gigantesca do petróleo mundial, certo? Exatamente. É o maior gargalo do transporte de petróleo no mundo. Se o Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz, o mercado entra em pânico. Pânico total. O medo é de um corte abrupto na oferta global. E pela lei mais básica da economia, menos oferta com a mesma demanda significa o quê? Preços disparando. Disparando. Então, enquanto a Venezuela é uma ameaça de excesso de petróleo no futuro, o Irã é uma ameaça de falta de petróleo para amanhã. E a Petrobras fica exatamente no meio dessas duas forças. Ok, então a gente tem essas 2 pressões opostas gigantes, uma empurrando o preço para baixo no futuro, outra ameaçando explodi-lo a qualquer momento. Como que isso se reflete nos números, no preço do barril que a gente vê no jornal? É aí que a gente vê a volatilidade na prática.
O petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, recentemente recuperou para casa dos $65 o barril. Mas é crucial colocar esse número em perspectiva. Primeiro, essa alta veio depois de uma queda forte, de patamares perto de $59, $60. Certo, veio de baixo. E segundo, se a gente olhar a janela de 12 meses, ainda é uma queda acumulada de 18%. Ou seja, $65 hoje, historicamente, ainda é um preço considerado baixo, ou no máximo morno. E o que esse preço morno significa para uma empresa como a Petrobras? Significa que com o preço atual da ação, existe um potencial de valorização muito grande se o petróleo entrar num novo ciclo de alta. Se o cenário de conflito no Irã se agravar e o barril voltar para 75, 80, $85. O lucro da Petrobras explode, e com o lucro, o preço da ação tende a ir junto. Mas o contrário também é verdade. Se a economia global desacelerar e a situação na Venezuela começar a se resolver, um barril a $50 traria um cenário bem mais difícil. Isso nos leva ao risco central de se investir na empresa, a ciclicidade. As fontes mencionam exatamente isso, o risco da commodity e o risco do controle governamental. O que significa, na prática, ser uma empresa cíclica? Olha, uma empresa cíclica é como... Pensa num agricultor que só planta uma safra de luxo, tipo morangos silvestres. Ok. Quando a economia vai bem, todo mundo quer comprar, os preços estão altos e ele fica rico. Mas quando vem uma crise, o morango silvestre é a primeira coisa que as pessoas cortam do orçamento e a renda dele desaparece. Entendi. A Petrobras vive e morre por esse mesmo ciclo, só que com o petróleo. O lucro dela não é estável, ele sobe e desce violentamente junto com o preço do barril. Isso exige de quem investe um estômago forte para aguentar os solavancos, e além de aguentar os solavancos do mercado, ainda tem o segundo fator, o controle do governo. A cada 4 anos, tudo pode mudar. Esse é o que muitos chamam de risco Brasil elevado à máxima potência. Em uma petrolífera privada, a gestão pensa em ciclos de 10, 20 anos. Longo prazo. Na Petrobras, uma eleição pode mudar completamente o presidente da empresa, a diretoria e toda a estratégia. Pode entrar um governo que queira usar a empresa para segurar o preço da gasolina. Mesmo que isso gere prejuízo? Exato. Essa incerteza política constante é o motivo pelo qual a Petrobras muitas vezes é negociada na bolsa com um grande desconto em relação a outras petrolíferas globais. O mercado cobra um preço por esse risco. Com todo esse cenário de montanha-russa, tanto no preço do petróleo quanto na política, a grande pergunta para quem investe é: o dinheiro vai cair na conta? O que tudo isso significa para os dividendos em 2026? As fontes que a gente tem trazem cenários bem diferentes. Sim, e é importante analisar cada um deles. O primeiro cenário que os analistas traçam é o mais conservador, o pé no chão. Ok. Ele parte da premissa de que o petróleo vai continuar nesse patamar morno entre 60 e $65 o barril. Nesse caso, a projeção é de um dividendo de R$ 2,97 por ação em 2026. Certo, R$ 2,97. Se a gente pegar a cotação atual, perto de R$ 31, isso daria um retorno em dividendos, o famoso dividend yield, de 9,6% ao ano. 9,6%. Para um cenário conservador não é um número baixo, especialmente se a gente comparar com outras opções de investimento. De forma alguma. É um retorno bastante robusto, mas a própria empresa parece estar mais otimista que isso. O plano de negócios que a Petrobras divulgou fala em distribuir entre 45 e 50 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Se a gente fizer a conta, isso muda a perspectiva. Vamos traduzir esses números. 50 bilhões de dólares em 5 anos dá uma média de 10 bilhões por ano. O que isso vira em reais por ação? Fazendo a conversão e dividindo pelo número de ações, a gente chega num dividendo anual entre R$ 3,73 e R$ 4,15 por ação. Nossa, já subiu bastante. Olha como o número já mudou. Se a gente pegar o topo dessa faixa, os 4,15, e dividir pela cotação de R$ 31, o retorno projetado salta para 13,3%. Peraí, 13,3%. Um retorno desse soa quase bom demais para ser verdade no mercado atual. Qual é a pegadinha? Qual o risco embutido num número tão alto? A pegadinha é que essa projeção depende de duas coisas.
que o plano de negócios seja executado à risca, sem interferências, e que o preço do petróleo ajude. Claro. Mas existe um terceiro fator que, curiosamente, joga a favor dos dividendos no curto prazo: a necessidade do próprio governo. O governo é o acionista majoritário e, segundo o projeto de lei orçamentária, ele precisa receber cerca de 54 bilhões de reais em dividendos das suas estatais para fechar as contas. Ah, E as duas maiores fontes desse dinheiro são o Banco do Brasil e, principalmente, a Petrobras. ou seja, o governo precisa do dinheiro da Petrobras tanto quanto quem tem poucas ações. É um alinhamento de interesses, pelo menos por enquanto. Exatamente. No curto prazo, há uma forte pressão para que a empresa continue sendo uma vaca leiteira de dividendos para ajudar a fechar o caixa do governo. Isso cria uma espécie de piso para a distribuição. Entendi. Mas isso nos leva a um quarto cenário, que é o mais temido pelo mercado. O cenário do "e se tudo der errado"? O cenário do que o mercado chama de canetaço. Imagine que o preço do petróleo dispare para $100 por causa de uma guerra. Isso seria ótimo para o lucro da Petrobras, certo? Certo, em tese. Mas, ao mesmo tempo, o preço da gasolina no posto iria para as alturas, gerando uma pressão social e inflacionária imensa. Uhum. Nesse cenário, um governo poderia se tentado a intervir e forçar a Petrobras a vender gasolina e diesel aqui dentro com prejuízo, para segurar a inflação. Isso destruiria o lucro e, consequentemente, os dividendos. É o grande fantasma que sempre assombra a empresa. Fica claro que é um investimento de alto risco, mas com esses cenários de dividendos em mãos, o material fala sobre uma ferramenta que pode ajudar a tomar uma decisão: o cálculo do preço-teto. Como que isso funciona? O preço-teto é uma conta simples para ajudar a definir uma margem de segurança. Basicamente, a pessoa que investe define qual é o retorno mínimo que ela aceita receber em dividendos para correr o risco daquela ação. Ok. Vamos dizer que, para o risco da Petrobras, um retorno mínimo aceitável seja de 8% ao ano. Ok, 8%. Aí pegamos a projeção de dividendos mais conservadora, aquela de R$ 2,97 por ação. Dividimos esse dividendo pela taxa de retorno desejada. 2,97 dividido por 0,08. Certo. O resultado é R$ 37,10. Esse seria o preço-teto. Ou seja, por essa lógica, faria sentido comprar a ação até esse preço para garantir o retorno mínimo de 8%. E como a ação está hoje perto dos R$ 31, haveria uma margem de segurança de quase 20%. Exato. Mas considerando o risco político, o risco eleitoral, talvez 8% seja pouco, né? E se a pessoa for mais exigente e quiser um retorno maior para compensar esse risco? Digamos 9%. Ótimo ponto. A análise de risco é pessoal. Se subirmos a régua para 9%, a conta muda. 2,97 dividido por 0,09. Aí o preço-teto cai. Cai para R$ 32,97. Nesse caso, com a ação a 31, a margem de segurança já fica bem menor, em torno de 6%. Isso mostra como essa ferramenta ajuda a visualizar se por seu perfil de risco o preço atual faz sentido ou não. Mas esse tipo de cálculo funciona mesmo para uma empresa tão imprevisível, onde uma decisão política pode virar o jogo de uma hora para outra? É uma ferramenta, não uma bola de cristal. Ela ajuda a disciplinar a decisão de compra. Mas para um caso como o da Petrobras, a analogia que alguns operadores de mercado usam é a de juntar moedas na frente de um rolo compressor. Gostei da imagem. Você vai recebendo aqueles dividendos que são as moedas de forma consistente, mas precisa estar o tempo todo de olho no rolo compressor político que pode vir a qualquer momento e achatar o seu investimento. A estratégia exige monitoramento constante. Resumindo a nossa conversa, então, o cenário para a Petrobras é de um equilíbrio muito delicado. Temos a instabilidade no Irã e o risco de guerra empurrando o preço do petróleo para cima, o que beneficiaria a empresa. Ao mesmo tempo, a possibilidade de normalização na Venezuela no longo prazo age como um freio. E aqui dentro, o risco político é essa espada sobre a cabeça. Mas que, paradoxalmente, a necessidade de arrecadação do governo ajuda a sustentar os dividendos por agora. Exato. Acho que a principal conclusão é que o mercado parece estar precificando o risco de curto prazo, o risco do Irã, que já está em todas as manchetes, mas talvez esteja subestimando o impacto de longo prazo de uma eventual volta da Venezuela.
Essa é uma boa observação. Essa é a assimetria que quem investe com foco em muitos anos deveria observar. Claramente, não é um investimento para quem está começando ou para quem precisa do dinheiro no curto prazo. A chave é ter paciência para atravessar a volatilidade, recebendo bons dividendos no caminho e esperar pelo próximo ciclo de alta da commodity. E para fechar, as fontes trazem uma reflexão interessante. Em momentos de grande crise global, o capital costuma fugir para ativos considerados portos seguros, como ouro ou moedas fortes, ativos que oferecem segurança e liquidez. Sim. A Petrobras, por ser uma estatal de um país emergente e totalmente dependente de uma commodity volátil, é o exato oposto de um porto seguro. Isso levanta uma questão final para quem nos ouve. Considerando que o cenário global parece caminhar para cada vez mais instabilidade e surpresas, será que o prêmio que o mercado exige hoje para investir em um ativo de alto risco como a Petrobras é suficiente? Ou será que, para navegar nas próximas crises, a estratégia mais inteligente não é buscar o equilíbrio, mas sim entender que essa volatilidade extrema talvez tenha se tornado o novo normal para uma parte relevante dos investimentos? Hoje, com a ação ali perto dos R$ 31, a gente está diante de uma oportunidade subvalorizada com potencial enorme de dividendos. Ou é um ativo de risco muito alto, onde a incerteza política anula qualquer ganho. Eu defendo que os números apontam para uma oportunidade única. E eu já argumento que essa visão otimista subestima perigosamente os riscos, sabe? Para mim, o cenário geopolítico e principalmente o controle do governo tornam o investimento especulativo demais nesse momento. Então, a minha tese se baseia em dados bem concretos. A própria gestão da Petrobras, em seu plano de negócios, projeta pagar entre R$ 3,73 e R$ 4,15 por ação em dividendos em 2026. Isso representa um retorno de 12% a mais de 13% sobre a cotação atual. Isso não é especulação, é o que está no papel. E essa projeção ela é reforçada pela necessidade do seu controlador, o governo, que prevê no orçamento a arrecadação desses dividendos para fechar as contas. Além disso, o preço do barril de petróleo, mesmo volátil, sugere mais espaço para alta do que para queda. O desconto que a gente vê hoje na ação é pelo risco político, que pode virar um ganho de capital enorme com uma mudança de gestão. Certo. A minha perspectiva é um pouco diferente. Essa tese otimista ignora a natureza do ativo. Petrobras é uma empresa cíclica, o que significa que o destino dela está amarrado ao preço de uma commodity. Quando o petróleo sobe, é ótimo. Quando cai, o tombo é grande. Isso a torna, por natureza, muito volátil e inadequada para quem não tolera essa montanha-russa. E olha, as projeções da empresa me parecem otimistas demais. Uma análise mais conservadora, mais pé no chão, com um barril de petróleo estável ali entre 60 e 65 dólares, aponta para um dividendo mais perto de R$ 2,97. Ainda é um retorno bom, mas é muito longe dos 13% que você citou. E a necessidade de caixa do governo, que você vê como algo positivo, pode ser uma armadilha. Num aperto fiscal, o governo pode ser forçado a tirar mais dividendos no curto prazo, canibalizando os investimentos de longo prazo. Mas como é que a gente pode ignorar as projeções oficiais da empresa? Elas são baseadas no plano estratégico. Descartar isso em favor de um cenário mais pessimista me parece uma escolha arbitrária. O governo, como acionista majoritário, tem todo o interesse em manter a empresa saudável para garantir esse fluxo. Não faria sentido canibalizar a própria fonte de renda. Mas a diferença entre 4,15 e 2,97 por ação não é arbitrariedade, é a definição de risco. Um investidor prudente trabalha com um cenário conservador, não com o mais otimista. E sobre a geopolítica, o mercado parece focado só no Irã, mas subestima demais o risco da Venezuela. A normalização da produção venezuelana, que tem as maiores reservas do mundo, não é uma questão de se, mas de quando. Isso criaria um teto para o preço do petróleo no longo prazo, sabe? E isso limita o potencial da Petrobras. Sim, você tem um ponto. A questão da Venezuela é relevante no longo prazo, não dá para negar. Contudo, eu argumento que a instabilidade no Irã é um fator muito mais imediato que funciona como um contrapeso. E outra, a recuperação da produção da Venezuela seria um processo lento, levaria anos, dando tempo para o mercado e para a Petrobras se ajustarem. O risco imediato, na minha visão, está sendo superestimado.
O que nos leva ao ponto central de tudo isso: o risco político. Como você pode falar em longo prazo para um investimento cuja estratégia pode mudar completamente a cada 4 anos por motivos eleitorais? Essa imprevisibilidade justifica um desconto permanente na ação. Não é uma oportunidade, é uma característica estrutural e perigosa do ativo. Mas é justamente aí que está a oportunidade de compra. A ação está barata porque o mercado está precificando o cenário político de agora. Uma mudança para uma gestão mais alinhada ao mercado depois das eleições poderia destravar um valor imenso, fazendo o preço da ação decolar. O desconto de hoje é o potencial de lucro de amanhã para quem tiver paciência. Em resumo, para mim, as incertezas são muito maiores que os potenciais ganhos. A dependência de uma commodity volátil, a instabilidade geopolítica e, acima de tudo, a imprevisibilidade do controle estatal, tudo isso transforma o investimento numa aposta de alto risco. A prudência aqui recomenda cautela. No fim das contas, olhando os números, a Petrobras se apresenta como uma tese de investimento bem robusta para quem tem tolerância ao risco. O potencial de dividendos acima de 12%, combinado com um preço de ação descontado por um fator que pode se reverter, cria um perfil de risco-recompensa que eu considero, sim, muito favorável. A análise da Petrobras hoje se resume ao peso que cada investidor dá às projeções oficiais versus os riscos que são evidentes. A decisão de investir passa por uma pergunta fundamental. O prêmio oferecido por esses dividendos potenciais justifica a exposição a um ativo tão intrinsecamente político e volátil? Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.